Então, estamos gravando. Então, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui na noite de hoje. E no encontro do NELF de hoje, nós vamos ter uma conferência ministrada pelo professor William Alexander Cardoso Steinmetz, da Universidade Federal de Minas Gerais, intitulada Cognição Corporificada, Merleau-Ponty e Matemática. Vou fazer uma breve apresentação do professor Alex, embora vários de vocês talvez já o conheçam, né? Mas já que vai ficar gravado lá no YouTube, vamos aproveitar para apresentá-lo. Então, o professor Alexander, ou Alex, né, possui graduação e mestrado em matemática pela Universidade de Oxford, Reino Unido, e mestrado e doutorado em matemática pela Universidade de Paris, e, não menos importante, especialização em antropologia pela Unileia, né? Então, foi professora adjunto do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, até 2021, e atualmente é professora adjunto do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, eu passo a palavra para o Alex. Se você quiser compartilhar a tela, slide, Alex, fique à vontade. Sim. Muito obrigado, César, pela apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui o PDF. Então, eu vou... Agora eu vou aumentar o tamanho. Deixa eu ver aqui. Acho que modo de leitura é bom. Não, acho que melhor modo de tela cheia, né? Se vocês têm perguntas... Aqui. Oi? Ficou bom aqui, estou vendo bem. Perfeito. Se vocês têm perguntas, eu não vou poder ver o chat. Vocês podem perguntar enquanto eu falo, né? É um trabalho em construção, né? Então, eu tenho muitos slides, mas eu talvez não possa falar detalhadamente sobre todos, talvez eu vou pular alguns, para justamente ficar dentro dos 40 minutos, para que a gente tenha um pouco de tempo para depois conversar sobre isso. Quase toda a minha formação é em matemática, né? Eu tenho uma especialização em antropologia. Eu comecei a me interessar, já são agora 5 anos, né? Já me interessava antes, mas 5 anos eu comecei, de fato, procurar entender matemática um pouco de fora da matemática, olhar aspectos da filosofia da matemática, antropologia, etnomatemática, educação matemática, também da psicologia, ciência cognitiva. Então, digamos, todo esse trabalho é um resultado desses estudos, um pouco, procurando entender a matemática de fora, de certa forma, né? De fora da matemática. Muito bem. Então, talvez o que eu vou falar hoje poderia ser descrito como uma tipo de filosofia bottom-up, né, de baixo para cima da matemática, talvez algo como filosofia empiricamente informada da matemática, ou talvez filosofia da prática matemática, né? Então, uma teoria filosófica que procura pôr um certo peso na prática, de fato, dos matemáticos, talvez até um tipo de naturalismo, né? Não seria um naturalismo, talvez, no sentido de Quine, que vê a matemática contínua com as ciências empíricas, como a física e a química, né? Mas um naturalismo no sentido que você, sim, leva em conta ciência empírica, mas de uma perspectiva completamente diferente, que você procura entender ciência cognitiva, psicologia e neurociência, por exemplo, né, ao tentar começar um pouco a matemática mais pela mente, né, ou pelo cérebro, de certa forma, humano. A abordagem bottom-up, de certa forma,
trabalhando com evidências empíricas da ciência cognitiva, da antropologia social e cultural, né? Porque tem um rico, amplos informações e evidências sobre práticas matemáticas em culturas diferentes, e também da educação matemática, né? Existem o da psicologia do desenvolvimento, então você procura entender como, de fato, crianças adquirem na nossa cultura, ou até em outras culturas, ou conhecimento, competência matemática, ou conhecimentos matemáticos. E talvez o mote, um lema pode ser focar menos no texto e mais na mente, no cérebro. Alex travou só para mim? Não, travou aqui também, César. Talvez uma abordagem... Alex, a gente não está conseguindo te ouvir agora, está meio travado. Alô? Estão me ouvindo? Oi, agora voltou. Mas a gente perdeu um pedaço. Quando você estava falando do mote, você falou do seu mote, focar menos no texto, mais na mente, e depois disso a gente uma coisa aqui. perdeu. Um minuto, por favor. Sim. Acho que o Alex caiu, mas deve voltar logo. Bom, eu acho que eu voltei agora, não sei qual foi o problema. Quais foram as últimas palavras minhas que vocês ouviram? Você estava falando do seu mote. Ah, tá. Focar menos no texto e mais no cérebro, na mente. Tá. Ok, então eu vou compartilhar de novo. Espero que agora a internet funcione. Então eu falei um pouco do mote, do lema, né? Focar menos no texto, nos textos matemáticos e mais, digamos, na mente, no cérebro e nas práticas, né? Isso é uma abordagem diferente, né? Talvez essa abordagem possa responder a perguntas diferentes, né? Dependendo da abordagem, a gente sempre consegue responder a perguntas diferentes, dependendo das abordagens, né? Então, não é dizer que uma abordagem é melhor que outra, é uma maneira diferente de abordar as coisas. O que já foi feito, tem bastante coisa já pode vir à mente se a gente pensa em cognição corporificada, Merleau-Ponty e matemática. Tem um livro seminal de um linguista e um psicólogo, George Lakoff e Rafael Nunes, Where Mathematics Comes From, How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. É um livro grande. Eu acho que ele não é tão fácil de entender a abordagem, porque me parece que eles procuraram escrever para vários públicos ao mesmo tempo, né? Para os próprios matemáticos, para talvez também para filósofos de certa forma, e o público em geral. Então, eu acho que é um pouco difícil de
dele, mas à luz da filosofia de Merleau-Ponty e acho que de pragmatistas, fica um pouco mais claro de onde eles vêm, eu acredito. Merleau-Ponty, ciência cognitiva corporificada, tem os livros de Lakoff e Johnson, Metáforas da Vida Cotidiana e, claro, The Embodied Mind. Os dois livros, de certa forma, você percebe uma grande influência do pensamento de Merleau-Ponty na abordagem de Lakoff e Johnson e também, claro, de Varela, Thompson e Roche. Muito mais coisa foi feita, mas só para ter uma ideia, né, das influências dessa abordagem aqui. Ok, então, em primeiro lugar, eu vou começar a falar de ciência cognitiva corporificada. Só perguntando, a conexão tá boa agora? Tá para... Beleza, isso é bom. Sim, tá legal, estou ouvindo. Que bom. Então, ciência cognitiva teve a revolução cognitiva dos anos 50, com Noam Chomsky, mas a cognição cognitiva corporificada, a importância do embodiment, né, só realmente foi observado nos anos 70, né. Tem o conceito dos linguistas Langacker e Talmy, de fictive motion. Em português, talvez uma tradução boa seja movimento imaginário, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Eleanor Roche, uma psicóloga, que mostrou que categorias, né, são corporificadas, né, que tem categorias prototípicas e categorias de nível básico, né? Por exemplo, se você tem uma hierarquia de categorias entre móveis, cadeiras e cadeiras de dentista, por exemplo, né? Tem um nível, que é o nível básico de categoria, para o qual você tem mais conhecimento sobre essa categoria. E você consegue uma imagem mental genérica para esse nível de categoria. Então, por exemplo, para a cadeira, você consegue uma imagem genérica. Pense numa cadeira, você pode pensar numa cadeira. Mas você não consegue uma imagem genérica para, por exemplo, o nível da categoria de móvel, né? Você não consegue uma imagem genérica entre um armário, um tapete e uma cadeira, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, acontece para veículos e carros. Você pode imaginar uma imagem mental de um carro, e você sabe mais sobre carros do que sobre veículos. Veículos são uma categoria mais genérica. Então, existem níveis de categorias que são, de certa forma, privilegiadas, né? E isso também relacionado ao conceito de affordances, de Gibson, né? Por exemplo, categorias são relacionais no sentido que cadeiras nos fornecem a possibilidade de sentar. Então, isso a categoria se define, de certa forma, o que ela providencia para nós, certo? Então, existe algo que relaciona o que significa para nós, certo? Isso, obviamente, não é completamente subjetivo, porque nós, humanos, temos uma certa corporificação e a gente sabe qual tipo de cadeira, qual tipo de objeto providencia para nós, humanos, a possibilidade de sentar. Mas eu não vou falar muito sobre categorias e criação da corporificação deles, por isso que eu, aqui nessa listagem, me alonguei um pouco. Lakoff e Johnson, metáforas conceituais. Vou falar um pouco mais detalhadamente daqui a pouco, e sobre conceptual integration e blending, integração conceitual e montagem. Daqui a pouco falo sobre isso. E
hoje em dia, que a gente chama de cognição 4E, Embedded, Embodied, Enactive, Extended, né? Eu acho que isso vem do filósofo Gallagher. Então, cognição situada, corporificada, inativa, estendida, né? E precursores entre os filósofos são Merleau-Ponty, Dewey, mas também outros pragmatistas como James, Peirce e Mead, né? Então, vou falar um pouco sobre... Vou começar com evidências da neurociência e depois vou falar um pouco sobre metáforas conceituais e outras itens nessa lista. Então, vamos lá. Compreender palavras relacionadas a conceitos sensório-motores ativa córtices sensório-motores. Então, palavras como pegar, tomar, a compreensão dessas palavras ativa cortes sensório-motores. Lesões em córtices sensório-motores prejudica habilidades linguísticas relacionadas à ação. Então, pessoas que têm lesões nas áreas sensório-motores no cérebro têm dificuldade de usar palavras como pegar e tomar, mesmo que seja em contextos completamente abstratos. Por exemplo, pega um elemento X nesse conjunto. Né? Você não, de fato, pega um elemento no conjunto. É um jeito de falar. Só que pessoas com lesões em córtices sensório-motores, né, eles vão ter dificuldade de simplesmente usar essas palavras, compreender, né, e entender o que eles significam. Escutando as frases de ação relacionadas à mão ou ao pé resulta em tempos de resposta mais lentos e amplitude diminuída de potenciais evocados motores, motor evoked potentials, registrados dos músculos da mão e do pé. Então, por exemplo, se você senta uma pessoa numa cadeira e estimula magneticamente certas áreas do cérebro relacionadas ao pé, e, ao mesmo tempo, a pessoa ouve frases que tem palavras relacionadas ao movimento do pé, né? O estímulo, o movimento do pé vai ser menor do que se essa pessoa não ouvisse frases relacionadas ao pé, né? Então, de fato, simplesmente frases, mesmo que sejam abstratas, né, e não envolvem, de fato, o movimento do pé, afetam, digamos, estímulos que são passados artificialmente, magnéticos, nesses cortes sensorio-motores das áreas do pé no cérebro, né? Apertar uma bola rígida, aumentar as chances de julgar rostos ambíguos como masculinos, né? Desinfetante para as mãos foi preferido depois de mentir em um e-mail. Segurar café quente aumenta a probabilidade de alguém julgar outra pessoa como tendo uma personalidade mais calorosa. E segurar uma almofada terapêutica aumenta a chance de escolher um presente para um amigo em vez de para si mesmo. Essa listagem aqui em cima é de Gabriele e Schmamann. O último exemplo não é desse artigo, eu não lembro mais onde eu li, mas eu achei importante colocar aqui. Um paciente com uma lesão do córtex visual não podia mais reconhecer e nomear um gato, quando ele via um gato, né? Ele podia reconhecer e nomear um gato, mas não um leão, né? Então, o argumento, a interpretação é a seguinte, que o conhecimento do leão é puramente visual, de certa forma. A experiência com o leão, a gente tem, é visual, mas com gato, a gente costuma dar carinho no gato, né? Então, a gente tem uma relação, uma experiência também que passa pelo tato. Então, o reconhecimento do gato ainda era possível com uma lesão do córtex visual, porque, de certa forma, o reconhecimento passou também pelas áreas do cérebro que são táteis, né? Mas o leão não, né?
O córtex visual impediu que a pessoa reconhecesse o leão, porque a gente não costuma dar carinho em leão, por exemplo, né? Ok. Movimento imaginário. Então, isso mostra, de certa forma, que não existe uma área de linguagem no cérebro, né, onde todas as palavras são processadas. Córtices sensorimotores, mesmo quando a gente fala sobre coisas completamente abstratas, são envolvidos na cognição, na compreensão. Movimento imaginário, o rio corre pelo vale, o rio flui pelo vale, a ponte cruza o rio. O rio, ele não corre, o rio não flui, e a ponte não cruza, né? Todos esses objetos são estáticos, né? E, de fato, demora mais para compreender dois do que um. Então, o rio flui e o rio corre, é como se a gente, de fato, simulasse o movimento na mente. Então, demora mais para simular, de fato, um rio fluindo do que um rio correndo, né? Na matemática, existe muito movimento imaginário. A gente fala uma sequência está crescendo e se aproximando do limite por baixo, a função cruza, toca no eixo X, esse argumento corre conforme segue. Se A for verdadeiro, então B segue. Matemática é simbólica, é estática, mas a gente fala como os objetos se movessem muitas vezes, né? Função, sequência. Metáforas conceituais. Então, a gente tem um domínio fonte e um domínio alvo. E o domínio fonte geralmente é mais concreto e o domínio alvo mais abstrato. E a gente raciocina e fala sobre objetos no domínio alvo como se fossem objetos do domínio fonte. Por exemplo, a sua teoria não tem uma base sólida, né? A gente fala de teorias com argumentos como se fossem edifícios. E existem muitas evidências disso, que a conceituação dos objetos abstratos, muitas vezes, em termos de coisas objetos mais concretos. Se o argumento é frágil ou é bem construído, esse é o fundamento da sua teoria, você precisa construir um argumento mais forte, né? Que sirva de base para tudo que você quer falar. Por exemplo, esse mapeamento, né, preserva inferências lógicas. O que não possui uma base sólida e não foi cuidadosamente construído pode ser facilmente derrubado ou vai simplesmente cair por terra, né? Metáforas conceituais, por exemplo, ideias são comida. Preciso digerir essa ideia. Essa é uma ideologia requentada. O que você disse deixou um sabor ruim na boca. Ele devorou o livro. É um leitor voraz. Isso aqui, em inglês, eu traduzi tudo isso do inglês, então pode ainda ficar uma frase em inglês, de repente. Então, o domínio mais concreto é comida e o domínio mais abstrato é ideias. Alguns argumentos você não deveria engolir imediatamente, melhor deixar amadurecer. Então, de fato, a gente transfere as inferências lógicas do domínio mais concreto para o domínio mais abstrato. Mas nem todos os aspectos são mapeados, né? A gente não vai dizer esse livro deveria ser comido com um garfo, por exemplo. Palavras são recipientes. Ponha mais ideias em menos palavras. Suas palavras soam tão ocas para mim, né? Então, tem muitos exemplos de conceituação metafórica. Tempo é conceitualizado espacialmente. Lá atrás, né, quando eu era pequeno, você precisa enfrentar o futuro. Mas tem duas maneiras de conceituar o tempo. O tempo é um objeto em movimento e nós somos estacionários. O tempo voa, está andando devagar. O Natal está chegando. Então, a gente está ficando no lugar e o tempo passa, né? Ou o tempo é estacionário e nós estamos em movimento. Estamos nos aproximando do final do ano. Estamos chegando perto de Natal. Agora, essas conceitualizações são meio inconsistentes, né? Então, talvez fique a pergunta, qual é a lógica atrás disso, né? A gente pode até dizer uma coisa como, o tempo passa tão rapidamente, estamos quase chegando no final do ano. Então, na primeira parte da frase, é o tempo que passa, e depois somos nós, né? O tempo se move,
Somos estacionários, na segunda parte da frase é oposto. Tem mais coisas, relacionamentos são conceitualizados como saúde, o relacionamento deles é doente, saudável, eles ressuscitaram o seu casamento. Relacionamentos são conceitualizados como viagem, eles partiram caminhos, o seu casamento está indo para lugar algum, né? Novamente, metáforas inconsistentes, né? Por um lado, né, relacionamento não pode ser as duas coisas, saúde e viagem, né? E, além disso, nem todas as inferências lógicas transferem para o domínio-alvo. Você pode ressuscitar um relacionamento, mas não uma pessoa, né? Então, as inferências lógicas que existem no domínio mais concreto, talvez lá não tenha, mas no domínio mais abstrato tenha, certo? Então, seria interessante até, talvez, olhar a lógica atrás de tudo isso. Metáforas conceituais são importantes, eles não são inócuas, não são jeitos de falar, né? Eles podem estruturar, por exemplo, políticas públicas, né, durante décadas, né, através da sua estrutura inferencial. Por exemplo, políticas de drogas como guerra, né? Precisamos ganhar a guerra às drogas, né? A guerra às drogas, obviamente, é uma metáfora, mas inferências lógicas são transferidas, né, naturalmente do domínio fonte, guerra, para domínio alvo, políticas públicas, como se tudo transferisse. Então, de fato, metáforas conceituais são tão poderosas que elas estruturam o jeito de nós raciocinarmos, né? Então, vale a pena estudá-las. E vale a pena estudá-las na matemática, né? Então, aritmética como coleção de objetos. Juntando 2 e 3, nós obtemos 5. Aritmética como construção de objetos. 3 e 4 fazem 7, faz 7. 20 pode ser decomposto em 4 vezes 5. Números são pontos numa reta. 7 fica à direita de 3. A distância de 0 a 3 é curta. Repare no movimento imaginário, né? E todas as metáforas são conhecidas, mas precisamos estar cientes que, lembrando que compreender palavras relacionadas a conceitos sensorio-motores ativa córtices sensorio-motores. Então, tudo isso, mesmo que seja abstrato, matemática ativa córtices, áreas sensório-motores do nosso cérebro, né? Tem outras metáforas, né? Eu não vou ler todas. Conjuntos são recipientes, conjuntos são clubes, grupos, conjuntos são objetos a serem construídos, né? Depois vocês fica gravado, tem, né, essas frases. Funções são objetos que se movem no espaço, né? A função está se aproximando do limite, cruzando, tocando no eixo. Funções são procedimentos, funções são agentes, função leva x para y, né? Bom, eu vou pular isso, mas, de certa forma, a conceitualização de regras básicas em termos de também coisas mais concretas, de esquemas de imagem, mas eu não vou entrar nisso agora. Cognição situada, né? Existe esse ditado que diz que conhecimento escolar permanece conhecimento escolar, né? Você aprende na escola, quando se trata de usar fora da escola, os alunos muitas vezes têm muita dificuldade de fazer isso, né? É o dilema da abstração, né? Quandary of Abstraction, Slade fala disso, né? Por exemplo, uma criança de, acho que 12 anos, né? Faz um jogo de fazer de conta como um caixa de supermercado. E com muita habilidade, calcula 4,99 vezes 3, igual a 5 vezes 3, menos, tirando 3 centavos no final. Imediatamente depois, a criança é sentada numa cadeira, né, e dado vários exercícios matemáticos puramente numéricos, né? Então, ela sai do ambiente, digamos, imaginado do supermercado e vai para a sala de aula, né? E ela não consegue resolver 49 vezes 16, né? Só quando a professora começa
né, dizer algo como, você lembra o que a gente fez lá no supermercado? Aí a criança lembra 50 vezes 16 menos 1 vezes 16. Né? Ela usa esse truque. Então, de certa forma, o conhecimento matemático também é situado. O que isso quer dizer que a criança domina essa regra? Né? O que ela abstraiu? Se dentro de um ambiente ela consegue fazer, dentro de outro não. Isso é muito comum, né? Então, a cognição, o conhecimento é situado, né? Então, bom, vale a pena refletir se é relacionado ao affordance, né? E a perspectiva de primeira pessoa já entra um pouco as ideias da fenomenologia de Merleau-Ponty. Estou olhando o tempo que eu tenho. Montagem conceitual, esse exemplo é bem bacana, é do livro de Fauconnier e Turner. A gente tem aqui três crianças, né? Joey, Katie and Todd will be performing a bypass. Essas três crianças vão fazer a sua cirurgia cardíaca. Né? E a gente olha para isso, a gente entende na hora. Né? Bom, é uma crítica, né, à educação que vai mal e suas crianças, elas vão ser médicos ruins e quando você precisa desses médicos, eles não vão fazer uma boa cirurgia. Então, vamos investir em educação. Né? Mas nisso aqui, tem muitas coisas envolvidas do ponto de vista cognitivo. Tem crianças ainda a serem educadas e, por outro lado, cirurgiões que já estudaram estão prestes a realizar uma cirurgia cardíaca. Né? Você tem a pessoa que está lendo a propaganda e o paciente necessitando uma cirurgia cardíaca. E a gente tem depois um espaço mesclado, montado, onde crianças e cirurgiões são fundidos, o leitor, né, e o paciente são fundidos também, e 20 anos de tempo comprimidos, certo? Agora, esse exemplo é muito claro de entender essa complexidade, a gente vê ela, mas a teoria de Fauconnier e Turner é que isso é típico de todo o nosso pensamento, né? Até as coisas mais simples, quando a gente sai para comprar pão, a gente sempre faz essas montagens conceituais. Na matemática tem alguns exemplos, né? Por exemplo, eu acredito até que podem ser encontrados muito mais, em grande parte da matemática, esse tipo de montagem conceitual. Pontos numa reta, números reais. Pontos, então você mescla e você obtém algo que é ponto-número, né? Um objeto de ponto-número. Isso acho que está também em Lekov-Nunes, né? Então você fala com facilidade que 2 fica à direita de menos 1. Ou você fala que 4,9 é perto de 5, mas é longe de 110. Né? Conte até 20 sem pular nenhum número. Né? Então, isso é pela montagem conceitual de pontos numa reta e, por outro lado, de números reais. Né? Aí você tem uma montagem conceitual ainda mais complexa, né? De fato, né? Plano complexo. Você tem pontos no plano cartesiano, vetores, transformação de vetores, do outro lado você tem números reais, adição, multiplicação de números reais, e você obtém, de repente, números que são vetores no plano, cada número tem um argumento, tem magnitude, né? Então, é uma montagem conceitual complexa também, do ponto de vista cognitivo, certo? Sempre procurando entender como a gente conceitua essas coisas. Claro que tem a definição matemática no papel, né? Mas o que, de fato, os matemáticos pensam, né? Agora, eu não queria falar muito de raciocínio contrafactual, mas eu acho que eu vou pular isso, porque o tempo é curto. Também a metáfora básica do infinito é bem bacana, mas vou pular também agora. E já vou entrar na questão da filosofia da matemática. Então, bom, filosofia da matemática, a gente tem correntes tradicionais, logicismo de Frege, intuicionismo, Brouwer e Haidt, informalismo. Claro, tem outras correntes importantes, empiricismo, ficcionalismo. Mas o que aconteceu, digamos, mais recentemente, nas últimas décadas, um olhar na filosofia da matemática
mais para a prática dos matemáticos. Talvez o primeiro grande texto sobre isso foi de Lakatos, né, Provas e Refutações. Mas teve vários outros filósofos que começaram a realmente procurar entender deixaram se influenciar na sua filosofia da matemática por a prática dos matemáticos, né? Então, eles começaram até a estudar aspectos corporificados, como o raciocínio visual, já quinto, né? Manders, raciocínio diagramático, por exemplo, se você olha os livros de Euclides, né? Você tem algo que né, claramente, né? Bom, o que fazer de todas essas evidências da linguística cognitiva, da psicologia, da neurociência, né? A não ser que você rejeita completamente nas suas teorias, na sua teoria filosófica, evidência da ciência cognitiva, né? Vai ter algumas implicações, né? Sobretudo, teorias filosóficas que veem a matemática como produto da mente humana, por exemplo, o intuicionismo, né? Outras teorias que colocam um peso, de certa forma, nas construções mentais, né? Teorias que analisam raciocínio visual e diagramático, né? Vai ter algumas implicações. Lembrando que as evidências da neurociência, compreender palavras relacionadas a conceitos sensorimotores, ativam córtices sensoromotores, lesões em córtices sensorimotores prejudicam habilidades linguísticas relacionadas à ação. De certa forma, né, eles dizem que a matemática é corporificada, né? Então, talvez Descartes errou, né? Parafraseando o título do livro de Antônio Damasio, né? Né? E, de fato, por exemplo, aqui temos a definição de continuidade, né? Mas na hora de os matemáticos trabalharem com o conceito de continuidade, eles explicam isso para uma pessoa, eles fazem pesquisa e fazem qualquer coisa na matemática, continuidade, eles se afastam do simbolismo, né? Eles falam, o discurso é completamente diferente, então esse discurso vale a pena investigar, né? Agora, eu não vou pular um pouco essa parte do intuicionismo, mas, obviamente, se você... Eu vou pular isso, né? O tempo está curto, né? Mas a conclusão, de certa forma, é que se a teoria da mente muda, né? Se a mente é corporificada, então a teoria do intuicionismo também muda, porque o intuicionismo, a ideia dele é da matemática como construção mental, né? Então, o intuicionismo vira até uma filosofia corporificada da mente, né? Eu também pulei o raciocínio contrafactual e a metáfora do infinito, porque justamente não vou falar muito do intuicionismo. Ok, vamos chegar nos últimos minutos, que eu provavelmente tenho, se eu tenho, vou finalmente começar a falar um pouco de Merleau-Ponty. Bom, Merleau-Ponty, né, é um filósofo da tradição fenomenológica dos anos 40, ativo dos anos 40 e 50. De certa forma, né, ele criticou o mestre dele, Husserl, um pouco como Wittgenstein criticou o mestre dele, Russell, né? Ele, muitas vezes, ele é um pouco colocado junto com Husserl e Heidegger, mas as diferenças entre Merleau-Ponty e Husserl são grandes, né? Talvez parecidos com as diferenças do Wittgenstein dos anos 40 com o Russell, né? E também tem muita semelhança, de fato, entre o pensamento de Merleau-Ponty e do Wittgenstein mais tardio, né? A nêmese dele é Descartes, né? Número 1, com certeza, né? A ideia do self,
corporificado, dos outros esse tipo de, talvez, ontologia, né, do mundo, de um self corporificado, outros selves corporificados e coisas, né, dá um pouco de não dá justiça não, mas ele tem essa visão básica um pouco do mundo. Ele analisou bastante dados empíricos, né? Teve na Segunda Guerra Mundial, teve muitos soldados que voltaram da guerra com lesões cerebrais, e ele teve um conhecimento bem aprofundado disso e analisou isso bastante. Obviamente, da mente, ele se contrapôs bastante ao dualismo mente-corpo, né? A mente ele viu como corporificada. Agora, em relação à matemática, ele escreveu um pouco, mas sobre tudo, não só o que ele escreveu sobre matemática, mas toda a filosofia dele, acho que tem implicações sobre a matemática se a gente leva um pouco essas evidências da ciência corporificada em consideração. Primeiro, ele chama a geometria um sujeito motor, né? O corpo fornece vetores estáveis de organização que informam o processo de prova matemática em cada passo, né? Vetores como cima, baixo, esquerda, direita, dentro, através, intersectar, estender, eles vêm da nossa experiência corporificada no mundo, né? Vamos fazer um pensamento, se a gente fôssemos todas esferas no mundo, né? Sem um baixo e um cima, sem esquerda, direita, será que a gente desenvolveria a mesma matemática, né? O que significaria para a gente cima e baixo? De certa forma, isso é informado em relação ao nosso próprio corpo. Antes de eu mostrar os últimos slides, eu gostaria só de perguntar quanto tempo eu ainda tenho. Então, Alex, agora são 19h23, mas você começou 18h40, né? Então, você está com 43 minutos. Passou um pouquinho dos 40 minutos, mas pelo menos para mim tá ótimo. Eu estou curtindo a apresentação, você pode continuar por mais um tempo. Tá, ok. Então, obrigado pela informação. Então, vou só mostrar os últimos slides. Então, provas algébricas também igualmente pressupõem os vetores corporais de temporalidade como próximo, sucessão e progressão. Ele tem um conceito de expressão que é diferente do conceito de expressão de Husserl, né? Então, ele vê matemática como ato de expressão fundamentalmente corporificado, essencialmente criativo. Não é um processo dedutivo de redizer aquilo que já é dado na figura geométrica inicial, mas é uma conclusão que vai além, que transgride, transcende, transfigura, né, a situação inicial, né? Isso agora, isso é do livro de Haas, 2018, né? A descrição da filosofia dele, né? A descrição do Merleau-Ponty dele, exige um entendimento cristalizador através do qual uma possibilidade de significado, de repente, reorganiza, sincroniza aquilo que foi antes uma confusão de significado, um problema a ser resolvido. A figura inicial é uma gestalt, né? Sendo uma situação aberta, incompleta, carregada de significado, onde a matemática precisa descobrir uma linha particular de significado que pode ser perseguida em direção a uma conclusão. Entendimentos matemáticos, uma vez formalizados, isso agora é importante, uma vez formalizados, disfarçam retrospectivamente a figura inicial. Eles, de certa forma, disfarçam também o processo contingente digamos, histórico da produção desse resultado matemático, né? Uma vez que o resultado matemático existe muito essa ilusão que não podia ter sido diferente. Mas definições matemáticas podiam ser diferentes, né? A gente define de uma certa maneira
e em consequência disso tem certos teoremas, mas a gente, de certa forma, não percebe mais todo o processo contingente, né, que levou a isso. Né? Então, chegar a uma conclusão de uma prova ou conseguir um avanço marcante no caminho, né, disfarça tanto o caráter aberto do trabalho quanto as linhas múltiplas de possível desenvolvimento. Então, ele fala de uma ilusão transcendental, que as coisas não podiam ser diferentes, são simplesmente descobertas. Né? Então, expressão, como a última coisa, último slide, essencialmente, que vou falar em detalhe, expressão é uma abordagem alternativa ao pensamento, linguagem e reconhecimento que é tradicionalmente visto como uma representação, certo? Então, expressão para ele é uma outra maneira de ver essas coisas. Pensamento e linguagem humana não são simplesmente representacionais, espelhando uma realidade externa, mas são criativos, envolvendo processos de transformação. Então, pensamento e linguagem humana sempre envolvem transformação, né? Não existe também percepção sem ação, tem toda essa ideia que está muito forte, obviamente, nas abordagens enativas e 4E da cognição, né? Expressão se refere a atos criativos, históricos e contingentes que retomam e transformam o mundo e as nossas ideias de maneiras novas e poderosas. É muito diferente da visão de Husserl, né, que procura reativar e recordar, de certa forma, significados primais, essa ideia de regressive inquiry, de investigação regressiva, né? Então, tem grandes diferenças com Husserl, né, só para chamar a atenção para isso. E agora isso eu vou pular. Infelizmente não vou poder falar muito sobre isso, mas tem questões interessantes, eu acho que em relação a cognição numérica, affordance e Merleau-Ponty, Gibson, a ideia de números, né? Mas isso vai ficar para outro momento. Tá, então, a natureza corporificada da matemática, né? Consequências para compreender a filosofia da prática matemática, né? Eu acho que todas essas questões da cognição corporificada têm alguma implicação sobre o jeito como a gente raciocina, como a gente faz matemática. Isso eu acho que também tem consequências interessantes na educação matemática e também na cognição numérica. Agora, aqui só vou mostrar aqui a lista das referências, né, porque depois pode olhar na internet, e vou voltar para o slide aqui, para onde eu, e vou fechar, porque já falei, terminei minha palestra, peço desculpas por ter ido além do tempo, e é isso. Obrigado, Alex. Você foi além do tempo, mas só um pouquinho. Não deu nem 10 minutos que você passou. Então, sua palestra foi muito interessante, tenho muita coisa para perguntar, mas vou deixar em aberto agora para todos, para quem quiser fazer perguntas. Vocês podem abrir o microfone e perguntar, usar o recurso de levantar a mão, né, ou simplesmente colocar no chat a pergunta, aí eu leio. Né. Então, Natália disse que precisa de um mini curso dessa palestra. Sim, uma coisa bem mais extensa, né? Tudo que o Alex falou. Mas, então tá aberto, pessoal, para perguntas, comentários. Bom, enquanto o pessoal vai pensando, então, acho que eu já vou fazer logo uma pergunta, Alex. Daí depois o pessoal entra com outras. Aí, a respeito já dos teus slides finais, né? Você apresenta ali, né, o que tudo isso pode ajudar a pensar a respeito da matemática, e você destaca ali, bom, isso pode nos ajudar a pensar sobre a prática matemática, sobre como os matemáticos fazem matemática de fato, sobre a educação matemática. Perfeito, eu acho que é muito relevante para isso, né, esses dados que vêm da cognição corporificada e etc., neurociências, etc. Né. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, assim, mais da questão filosófica. O que isso pode nos dizer? Você falou disso também quando você falou de intuicionismo, né? Mas então, para tu falar um pouco mais disso, o que todos esses dados vindos das ciências empíricas podem nos dizer sobre
a verdade da matemática, né? Se tem uma teoria matemática verdadeira, e como é que você relaciona isso com essa questão, né? Se os axiomas, os teoremas matemáticos lá, da geometria, por exemplo, ou da aritmética, né? Os axiomas de Peano, eles são verdadeiros? Como é que isso pode nos ajudar a responder essa questão, né? E a questão relacionada é a da existência dos objetos matemáticos, né? A gente pensa neles metaforicamente, acho que não há dúvida disso, e os dados que você traz comprovam que nós pensamos metaforicamente sobre os objetos matemáticos. Acho que isso assim, é um dado empírico incontestável, que a gente pensa assim. Mas entre o nosso pensar e a existência deles vai uma distância, né? Então, o que você diz a respeito disso? Existência e verdade. Sim. Eu vou começar com existência, né? Eu sei que você fez seu doutorado, de fato, preocupado com a questão metafísica, de certa forma, do que são os números, né? E eu acho que eu não tô lendo, acho muito boa, muito interessante, mas se eu entendo bem, e eu concordo com isso, de certa forma, os números são um tipo de reificação do processo de contagem, né? Certo, né? Talvez seja até uma metonímia, né? De certa forma, quando a gente diz que 5, né? Tem 5 objetos, é como se a gente o número 5 é a metáfora já é a reificação, metáfora do objeto, como Anas Fatih diria, né? A gente tem um processo que é executado, que a contagem chegando 1, 2, 3, 4, 5. Em dado momento, a gente deixa a parte final, de forma metonímica, representar todo esse processo, né? É um tipo de reificação, talvez, né? Então, eu diria que na matemática fundamental, finalmente, tem processos que viram metaforicamente objetos com os quais a gente trabalha. Historicamente, se a gente olha para o desenvolvimento da álgebra, né, existe muito essa coisa de que processos viram objetos. Por exemplo, raiz de 2. Se você, ou questões, ou equações, se você olha na notação retórica sincopada, sobre retórica antigamente, são descritas como procedimentos, né? Por exemplo, toma uma quantidade, multiplica com ela mesma, soma outra quantidade, pega tudo, é descrito como processo. E com o passar do tempo, isso se torna um objeto, equação. Então, a matemática, a álgebra tem essa tendência, como a Anas Fatih fala também, a educadora, no livro dela, Thinking as Communicating, de 2008, que a matemática torna processos e faz dela objetos, certo? Isso é um processo, né? Processos viram objetos. Então, se eu abordaria a questão metafísica, eu abordaria dessa maneira, certo? A questão verdadeira, né? Verdade é um conceito complexo, né? Assim, se alguém me pergunta sobre verdade, eu tenho tendências de ter uma postura um pouco deflacionária, né? De dizer se algo é verdade ou não. Tem muitas coisas que a gente diz no dia a dia, né? Onde não faz muito sentido se perguntar se é verdadeiro ou falso, certo? Né? Na matemática, você poderia perguntar se tal afirmação matemática é verdadeira, mas se a gente olha, vê os objetos matemáticos como reificação de processos, a questão de verdade se torna uma questão sobre se um certo processo dá um certo resultado, né? Então, eu acredito que talvez a veracidade de formulações matemáticas são verdades sobre a execução de certos processos, né? Não subjetivamente do ponto de vista do intuicionismo, né? Lá a ideia é que cada um faz sua própria construção mental, mas são processos de fato, até se você olha historicamente a matemática, né?
processos se tornaram, de fato, objetos. Então, eu acho que eu abordaria dessa forma, né, talvez, a questão. Legal, obrigado, Alex. E, claro, concordo com tudo que você falou e acho que a tua fala, a tua palestra como um todo, né, chama atenção para uma coisa que eu até tratei muito pouco na minha tese, né, que foi o uso de metáforas. As únicas figuras de linguagem que eu usei lá, metáfora, foi essa metáfora da reificação, tratar processo como objeto, né, e a da metonímia também, né, de tomar uma parte pelo todo, por exemplo. Mas tem toda essa literatura do Lakoff e Johnson, né, a respeito do uso de metáforas e como elas vão moldando o nosso pensamento matemático, nosso pensamento sobre conceitos abstratos em geral, né, a gente pode estender isso não só para matemática, mas para quando a gente está pensando em outras categorias abstratas também. Então, como a gente vai transferindo estruturas, né, do domínio do concreto para o domínio do abstrato. Mas o interessante disso é que o domínio do abstrato ele é criado nessa transferência. Né? Foi mais ou menos isso que eu consegui tirar assim, do todo da tua apresentação, se a gente ficar com essa tua parte final, agora que você nega uma existência independente para as entidades abstratas. Né? Então, a gente vai criando o domínio do abstrato, transferindo, pegando estruturas conceituais do concreto, que supostamente existe, né? O universo físico supostamente existe. A gente pega essas estruturas conceituais, desloca, separa do mundo físico, né? E aí fica trabalhando só nas estruturas lá em cima, né? Assim, em cima, ser separadas, mais uma metáfora. Né? Então a gente fica trabalhando nelas de uma maneira apartada das entidades físicas, mas só trabalhando os conceitos. Então esses são os conceitos abstratos, né? que abstraem do real. E aí esses modos de pensar vão dando origem a uma nova categoria de objetos, que são reificações, porque o correspondente deles não existe enquanto objeto, eles são criados, né, a partir desses processos metafóricos. Então, achei muito legal, acho que complementa muito com o trabalho que eu vinha fazendo, acrescentar um pouco mais disso, do Lakoff Johnson, né, em cima daquilo que eu já vinha fazendo, dessas metáforas. Bom, vou passar a palavra para o Ederson. Obrigado, Alex, pela palestra, muito legal mesmo, bastante densa, pelo menos para mim. Eu não sei se eu consegui pegar tudo, sobretudo porque minha internet caiu em um momento aqui, e eu vou fazer uma pergunta mais de esclarecimento, e peço perdão se você explicou isso bem no momento que a minha internet caiu. Eu estava prestando atenção no momento que você estava falando sobre metáforas inconsistentes, que você usa vários exemplos, me chamou a atenção também o exemplo do tempo, de nós estarmos estacionados e o tempo passando e o contrário. Qual a relação que você tem dessa parte das metáforas inconsistentes com o que você defendeu agora no final? Eu não vi muita ligação, mas, enfim, pode ser um problema aqui. Tipo, a parte final da minha palestra com as metáforas inconsistentes. Bom, na verdade, eu ia um pouco chamar a atenção se eu tivesse falado um pouco do intuicionismo, né? Porque o intuicionismo vê a matemática como construção mental e rejeita a eliminação da dupla negação, certo, né? Então, eu só queria chamar a atenção, por exemplo, que no nosso raciocínio do dia a dia, a gente somos muito tolerantes com inconsistências, né? Inclusive, a própria matemática, durante muito tempo, trabalhou com cálculos tecnicamente inconsistentes se a gente olha para o cálculo infinitesimal do Leibniz e do Newton, né? Trabalhava com números infinitesimais que, em certa equação, estava no denominador, então não podia ser zero, né? Mas muito pequenos, e algumas equações depois, elas eram simplesmente tiradas porque eram zero, né? Então, eu só, naquele momento, queria um pouco chamar a atenção sobre a nossa
nossa tolerância com inconsistências, certo? Né? Também que na matemática, historicamente, se trabalhava com também teorias tecnicamente inconsistentes, ou paraconsistentes, pelo menos, né? E que... e com relação ao intuicionismo. Assim, eu tive um pouco de dificuldade de conectar tudo, certo? E também eu não sou um especialista em Merleau-Ponty, né? Eu comecei a ler, estudar sobre Merleau-Ponty para entender melhor essas teorias corporificadas da matemática, né? E quando você começa a olhar quando você começa a olhar a prática matemática, questões relativas à perspectiva de primeira pessoa se tornam interessantes, né? Então, eu não sei se eu consigo conectar todas as partes da minha palestra, de fato, né? Então, eu peço desculpa se uma coisa ficou um pouco em aberto e ficou difícil de conectar com outra parte, né? Então, talvez essas metáforas inconsistentes, eu não desenvolvi isso e conectei com outras partes mais para frente, né? Legal, obrigado, Alex. Era mais para saber o propósito das metáforas inconsistentes mesmo, no contexto do seu trabalho. Eu tenho outra pergunta, mas, enfim, eu acho que o César também tem. Acho que a gente pode dar, então, a palavra para os demais, né, César? Daí, senão, a gente continua. O que você acha? Sim. Pessoal, alguém tem mais perguntas? Deseja fazer perguntas agora? Está aberto. Eu teria uma questão, talvez seja uma questão mais pontual, assim. Mas queria primeiro parabenizar o Alex pela fala, achei muito interessante, muito instigante, e ao longo da sua fala eu fiquei pensando nas contribuições que a gente poderia considerar a respeito da matemática para a nossa compreensão da cognição. Eu achei legal que você pegou o trabalho da linguística cognitiva, né, que volta para a ação, para compreender como a gente constrói o significado, né? Então, se a gente for usar um vocabulário mais linguístico, a gente falaria, a gente está partindo da pragmática, que é o nível da ação, para depois disso construir a semântica e depois pensar na sintaxe, talvez. E eu fiquei pensando se a gente compreendendo a matemática a partir dessa abordagem mais concreta, se a gente poderia pensar em maneiras de compreender melhor a cognição a partir disso. Como é que você vê que a gente poderia compreender melhor a cognição a partir do ensino da matemática, a partir da aprendizagem da matemática, a partir dessa compreensão corporificada? Né? Porque se a gente prestar olhar da perspectiva dos alunos, né, nas escolas, existe uma certa dificuldade do aprendizado, né, do ensino da aprendizagem de matemática. Você acha que, partindo de uma compreensão corporificada do ensino e aprendizagem de matemática, a gente poderia melhorar o ensino nas escolas de matemática? Então, seriam duas perguntas, né, para você comentar um pouco mais sobre a parte do ensino da aprendizagem e como isso pode colaborar para a nossa compreensão da cognição. Certo. Muito obrigado por suas perguntas. Eu posso falar um pouco sobre ensino nas escolas e talvez isso ajude até a responder um pouco melhor para a pergunta do Ederson. Quando a gente diz que aprende na escola que 2 mais 3 é 5, muitas vezes é também falado que 2 mais 3 fazem 5, certo? Mas e faz, ou ser e fazer são duas coisas diferentes, né? João faz um sanduíche, mas João não é um sanduíche, né? Então, mas é usado com muita liberdade
né, na matemática, se uma coisa é ou faz. Mas tem duas metáforas diferentes atrás disso, certo? Né? Mas, por exemplo, a gente também percebe que crianças têm, muitas vezes, muita dificuldade com o símbolo de igual, porque ele já é polissêmico, né? Ele pode querer dizer diferentes coisas. Por exemplo, você pode ter x igual a 2, porque você definiu x como sendo 2, então, a partir de agora, você resolveu colocar x sendo 2, e agora vamos calcular com isso. Ou você pode escrever x igual a 2, mas o que você quer dizer é que, pelos todos os cálculos que você fez, chegou à conclusão que x é igual a 2. Outra coisa é que o x é visto muitas vezes como unidirecional para as crianças, né? Eles veem o igual como ou um comando, né? 2 mais 3 igual. Então, é tipo, faz a conta. Ou, às vezes, como cronômetro, né? Como o colega falou hoje, né? Tipo, responde rápido. 2 mais 3 igual. Tipo, agora o cronômetro começou. Então, eles não estão vendo que é tipo bidirecional, né? Então, uma criança pode, ou um aluno escreve 2 igual a x, né? E acha que está errado. E não, x igual a 2, não é 2 igual a x, certo? Então, o que está atrás é que a gente aprende sobre esses símbolos metaforicamente também pelo jeito. A linguística pode dar uma janela como eles são usados. E a gente vê justamente que existem muitas metáforas inconsistentes, né, na nossa linguagem. E então a gente faz, na verdade, aprende matemática baseada em diferentes metáforas que são inconsistentes entre si, e com isso, com o passar do tempo, o aluno tem que produzir algum significado e conseguir aprender matemática com isso, né? Então, tem muito... essas análises do ponto de vista linguística cognitiva, né? Outra coisa, por exemplo, a gente diz na matemática que quando dois círculos se tocam, eles se tocam quando eles têm um ponto em comum, certo? Né? Dois círculos, ou uma função toca o eixo x quando ele tem um ponto em comum com o eixo x, certo? Né? Quando tem uma raiz, né? Por exemplo. Mas, quando eu toco a sua mão, as nossas mãos não têm um ponto em comum, certo? Né? Então, existem muitas coisas na matemática que o professor, às vezes, fala com muita naturalidade, pode criar uma dificuldade, porque o aluno chega com uma outra metáfora. Quando o professor fala de 2 objetos se tocam, ele chega com a metáfora de 2 mãos se tocarem. E depois o professor diz, obviamente, eles vão ter um ponto em comum. E o aluno vai dizer, isso não bate com a metáfora que eu tenho, certo? Né? De tocar 2 mãos. Então, e o professor nem percebe por causa de um tipo de ilusão transcendental que o Merleau-Ponty diz, como a matemática, a gente esquece, não fica mais evidente todo esse processo complicado a chegar a uma digamos, a uma verdade matemática, né? A gente, esquece todo esse processo que veio atrás. Totalmente óbvio para o professor que diz que 2 círculos que se tocam têm um ponto em comum, né? Mas o uso dessa metáfora de maneira diferente é complicado. Ou, por exemplo, se você tem uma sonata de Beethoven, né? Vamos ver se esse exemplo é bom. E você diz, não, ela é perfeita, ela não podia ter sido de forma diferente, cada nota está no lugar. Muitas vezes, os objetos matemáticos, eles parecem assim, certo? Os teoremas matemáticos são verdadeiros, sim, de certa forma, né? Se você... mas eles têm um processo contingente e histórico. Agora, estou um pouco fugindo da sua pergunta, né? Mas eu acho que eu falei um pouco do ensino, certo? E eu acho que ficou um pouco claro como todas essas reflexões podem se aplicar na educação matemática e podem ter uma importância. A outra pergunta sua era qual exatamente? Ou eu respondi também um pouco? Eu fiquei me questionando um pouco das contribuições
que a gente poderia pensar o ensino da matemática para a nossa compreensão da cognição a nível acadêmico, né? Se poderia trazer Sim. contribuições. Sim, assim, eu acho que isso continua no nível acadêmico, as mesmas dificuldades. De certa forma, eu defendo que, do ponto de vista cognitivo, pelo menos, todos os nossos conceitos abstratos são metafóricos, né? Mas o número de metáforas é enorme, que eles são construídas uma em cima das outras. Então, o prédio, o edifício de metáforas, né, as camadas, para chegar aos conceitos mais abstratos é muito complicado. E talvez as metáforas que eu tenho não sejam as mesmas que outro tenha, né? Talvez tenha algumas ligeiras diferenças, mas a conceituação metafórica dos conceitos abstratos matemáticos são suficientemente similares para que a gente tenha o mesmo jogo de linguagem do ponto de vista Wittgenstein e a gente possa fazer matemática junto. Mas talvez as metáforas diferentes que cada um tem é a diferença entre uma pessoa ser um bom matemático e criativo e enxergar coisas que outros não enxergam, porque o prédio de metáforas dele é um pouco diferente. Então, cada vez mais você vai na abstração, eu acredito, né, mais complexo a construção das metáforas acaba sendo, né? Então, todas as dificuldades que tem no ensino escolar se continua e aumenta, às vezes, no ensino superior, certo? Né? De certa forma. Obrigado. Então, pessoal, temos mais perguntas? Já são também 19h53. Mas eu não sei como é que está o teu tempo, Alex. Também estou à disposição, já deve estar cansado depois de um dia todo de trabalho. Né? A gente pode, assim, eu, por mim, a gente pode ainda... posso ainda responder algumas perguntas, ou podemos discutir ainda um pouquinho, né? Ótimo. Então, a palavra está aberta, pessoal. Se ninguém colocar uma questão, eu vou colocar uma. Né? Então, deixa eu aproveitar o tempo. Eu queria falar um pouco sobre as inconsistências, né, que o Ederson trouxe. Qual o papel das inconsistências das nossas metáforas lá para a matemática, né, para o desenvolvimento da matemática. Eu estou pensando a quente aqui, também nunca li nada sobre isso, mas estou especulando. Talvez um pouco a partir de Carnap, porque Carnap fala do processo de explicação pelo qual a gente cria conceitos, né? Então, o que eu pensei a respeito das inconsistências, você falou, deu aquele exemplo da inconsistência sobre como nós pensamos o tempo. Nós podemos pensar o tempo como ele em movimento, ou como nós em movimento em relação ao tempo, né? E daí são, então, ou o tempo está estático, ou nós estamos estáticos, e o outro em movimento. Então, aí tem uma inconsistência. Então, ok, essas inconsistências a gente faz na nossa linguagem cotidiana, né? Mas quando a gente parte para a ciência, ou para a matemática, a gente tem o desejo de eliminar as inconsistências. Né? Então, a gente não vai aceitar daí essas inconsistências numa teoria científica sobre o tempo, da física. A gente vai ter que determinar, se é que isso for relevante para a física, essa metáfora, nem sei. Mas as metáforas que são relevantes para a matemática, a gente também faz elas de maneira inconsistente no dia a dia, de como a gente pensa, como a gente fala e tal. Mas na hora de formular a teoria, você não aceita mais aquela inconsistência, você tem que eliminar a inconsistência. Então, tomando o exemplo do tempo, novamente, hipoteticamente, ou nós estamos pensando o tempo como estático ou o tempo como em movimento, mas na hora que eu vou fazer a teoria, eu vou ter que me decidir. Né? Eu vou ter que ficar ou com o tempo estático ou com o tempo em movimento. E acaba que isso vai dar origem, então, conforme a minha escolha, isso vai dar origem a duas teorias sobre o tempo, teorias concorrentes. Daí, né? Uma na qual o tempo é estático, outra na qual o tempo é movimento. Então, não sei se isso faz muito sentido, se a gente pensar quando, nesse processo de passar apenas, né, de pensamentos intuitivos sobre determinados conceitos abstratos, passar para a teorização deles, usando ferramentas formais, usando simbolismos e tal, quando a gente não vai mais querer inconsistência. Então, nessa passagem onde a gente vai criando, eu acho, quando a gente está tornando preciso, né, e retirando as inconsistências,
das nossas intuições, né, que são inspiradas por metáforas, mas quando a gente está fazendo esse processo de precisificação, né, e a gente vai procurar a consistência, e aí é nesse ponto onde vai dar aquele choque, dizer, não, mas isso é anti-intuitivo para mim, e o outro vai dizer, o outro matemático, o outro lógico, não, mas isso aí é anti-intuitivo para mim, porque eu penso o tempo assim, tu pensa o tempo de outro jeito, e daí é onde essas inconsistências vão dar choque. Mas depois de um tempo, a matemática acaba resolvendo isso, né? Uma teoria se sobressai, e aí fica consolidado de um jeito, né? O entendimento teórico. Eu não sei se isso faz sentido, o que você acha disso? Diz assim, o lugar da inconsistência é o discurso cotidiano, não teórico. Quando a gente vai para o teórico, a gente elimina. E ao eliminar, a gente pode fazer isso de várias maneiras. E aí a gente pode ter teorias concorrentes, então. Esse é o núcleo da ideia. Sua pergunta é muito interessante. A gente pode, eu não entrei em detalhe, mas eu posso rapidamente aqui abrir de novo a palestra e vou só no slide dos conjuntos, né? Então, quando a gente fala sobre conjuntos, são recipientes, certo? Então, toma pegar um elemento neste conjunto. Este conjunto contém todos os números naturais. E conjuntos são clubes ou grupos com membros, né? A, B, C são membros do conjunto X, o elemento X pertence a ambos A e B, certo? Então, vamos só pegar essas duas metáforas. Por exemplo, o elemento X pode pertencer a dois conjuntos, A e B, né? A gente sabe sobre isso, né? Mas, por outro lado, isso bate de frente com a ideia do que um conjunto é um recipiente, né? Porque a gente não tem um X que pode estar em dois recipientes ao mesmo tempo, a não ser que tenha uma... né? Certo? Agora, eu acho que nenhuma das duas metáforas é aquela que vai dar origem a uma teoria matemática, né? Eu acho que eu acho que, de certa forma, esses são só dois exemplos de metáforas, mas eu acredito que deve ter muito mais metáforas como a gente conceitualiza um conjunto, né? Nenhuma dessas metáforas é, de fato, aquilo que vai dar origem a uma teoria matemática, né? Eu acho que a gente conceitua algum objeto e a matemática, do jeito como a gente trabalha com esse objeto, certo? Olha, é uma pergunta que não pensei ainda muito, eu acho muito interessante, né? Mas tipo um certo blending, né? Uma montagem conceitual complexa de todas essas metáforas, né? Que leva a algum certo objeto que a gente conceitualiza de alguma forma com certa lista de propriedades, né? E esse blending a gente faz de forma, do mesmo jeito que aqueles três crianças com vestidos de roupa de médico que estão prestes a fazer uma cirurgia, né? Tem várias coisas lá dentro, mas nenhuma das únicas coisas é a teoria. A teoria, o significado de tudo isso é a complexa interação de tudo isso de um certo jeito único, né? E isso é o significado, digamos, daquela imagem, certo? Né? E então eu acho também, de certa forma, conjunto, né, tem várias metáforas, mas justamente você pega dessa metáfora aquilo, de outra metáfora isso, e nós aprendemos isso com o passar do tempo, e no final a gente tem, essencialmente, todos nós, a mesma ideia do que é um conjunto, assim, a gente passou bastante tempo no curso de matemática, né? A gente, de certa forma, faz as conexões neurais, né? Certos neurônios se juntam, sei lá, e no final a gente poda nas metáforas que não batia, e no final a gente tem mais ou menos o mesmo bicho, digamos, né?
e a partir dele a gente trabalha, né? Acho que é um pouco assim, né? Eu não, né? Isso faz sentido ou respondeu um pouco a sua pergunta? Sim, respondeu, faz bastante sentido, né? O cenário é um pouco mais complexo do que você ter duas metáforas em choque, por exemplo, e daí ficar com uma para teorizar, né? É mais, concordo com você, é mais essa mistura, né? De várias metáforas, né? Agora a gente teria que entender também quais são os parâmetros, né, que a gente segue ao pensar elementos de uma metáfora ou de outra e colocar na teoria, né? O que está guiando isso? Mas isso é como essa montagem das várias metáforas funciona, porque eu acho que tem muito mais do que dois, ainda tem várias outras metáforas que talvez estejam mais escondidas, certo? Mas como a gente pensa isso, eu acho o livro de Fauconnier e Turner, né, The Way We Think, eles têm uma teoria bem plausível, porque eles dão vários exemplos. Por exemplo, a gente pode dizer que Margaret Thatcher nunca seria presidente dos Estados Unidos porque os sindicatos não deixariam, né? Ela dá esse exemplo. Margaret Thatcher nunca seria presidente dos Estados Unidos porque os sindicatos não deixariam. Mas isso também é super complexo, porque, de certa forma, a Margaret Thatcher não é americana, é inglesa, né? Então, alguém podia dizer, mas não faz sentido nenhum. Mas faz sentido para a gente, porque a gente junta, tipo, o presidente dos Estados Unidos com o primeiro-ministro da Inglaterra, a gente junta, tipo, o sistema de votação dos Estados Unidos com a Inglaterra, de alguma forma, as uniões, os sindicatos dos Estados Unidos com os da Inglaterra, mas de uma maneira complexa. E então a teoria deles é que nossa capacidade humana, o que faz nós humanos ter essa capacidade cognitiva tão avançada, digamos, é nossa facilidade em fazer essas montagens e de compreender e de montar estruturas complexas entre metáforas, né? Várias metáforas, né? Eles trazem vários exemplos, né, desse tipo de montagem complexa. Você tem que juntar as coisas certas com as coisas certas, entendeu? Então, né, eu acho que deve ter um processo parecido. Claro que teria que olhar os detalhes, ainda é um programa que teria que ser desenvolvido mais detalhadamente a matemática, mas me parece um caminho plausível, né? Certo? Sim, muito bom. Acho que é esse o caminho. Bom, pessoal, mais perguntas? Certo. Eu acho que, considerando o adiantado da hora, já são 8h04, não vamos ocupar a noite toda do Alex aqui, porque senão eu poderia continuar fazendo pergunta, Alex. Acho que outros aqui também teriam, talvez o Ederson, enfim. A gente continuava, mas assim, não vamos tomar todo o teu tempo. E, então, não havendo mais perguntas, acho que a gente pode encerrar por aqui, mas claro, tem 2 comentários ali no chat a respeito de um mini curso, então isso pode continuar, Alex, fica aí um pensamento para o futuro, né? Um mini curso aí sobre... Sim, legal, obrigado pela ideia, me sinto honrado e fico feliz pelo interesse, né? Assim, é ótimo. Eu vou... Isso é uma ótima ideia, assim, podemos ver se a gente, né, organiza uma coisa assim, né? Que bacana. Isso, até eu assistiria o mini curso, né? Principalmente a parte inicial da tua palestra, onde você apresentou ali assim o básico da cognição corporificada, erativismo, aquelas coisas todas, o 4E, né? Cognição 4E. Aquilo, acho que é algo muito interessante e aquilo ajuda a pensar muitos problemas filosóficos, né? Não só com respeito à matemática. E eu acho que é uma deficiência dos nossos cursos, das nossas graduações em filosofia, que a gente não dá atenção a dados das ciências empíricas que estão pulando em todo lado, mas a gente continua meio que isolado numa ilha fazendo filosofia sem olhar para isso, né?
Então, a gente tem que ir trazendo isso, eu acho que um mini curso sobre isso seria fantástico, né? Claro, é relacionando com a matemática, que é a sua praia, né? Sim, sim. Uhum. O Francisco está dizendo, por ocasião do evento do NELF, é que o evento do NELF, Francisco, vai ser majoritariamente presencial. E, infelizmente, a gente não tem dinheiro para trazer o Alex, né, aqui. A gente não está trazendo nenhum convidado, infelizmente. Só quem tem dinheiro para vir é que virá, dinheiro próprio, né? Então não vai dar para fazer agora. Agora a gente pode pensar, talvez para o ano que vem, aí trazer o Alex presencialmente também pode ser, né? Ou fazer online. Bom, mas enfim, fica aí então para a gente pensar para o futuro, organizar isso, Alex. Então, eu agradeço muito a palestra do Alex, foi excelente, né? Espero que todos vocês tenham gostado, desfrutado, e estou vendo que ficaram aqui até essa hora é porque estavam gostando. Então, agradeço muito a presença de todos vocês, e então eu vou encerrar a gravação, tá? Eu só preciso ver onde encerra a gravação. Não, onde é que... Eu tenho que ver aqui. Aqui, parar a gravação. Aí.